Bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Agora é hora das notícias que mexem com a nossa vida. A gente vai fazer jornalismo responsável, mas sem perder o otimismo, sem torrar sua paciência, nesse canal que sabe conversar com você. Jornalismo do nosso jeito, do seu jeito, do jeito do SBT. O sentimento de impotência diante da força da natureza. As imagens impressionantes da lava do vulcão que lentamente avança sobre as casas nas Ilhas Canárias. Não há o que fazer, não há nada que possa barrar a movimentação da lava do vulcão. A gente fala sobre o risco de tsunami no Brasil, que segundo especialistas é mínimo. Vacinação para 13 anos de idade no Distrito Federal já começou. Camila Castro. Estamos em um dos pontos de imunização aqui de Taguatinga, acompanhados de um infectologista que vai tirar todas as dúvidas sobre a vacina da Pfizer para este grupo que começou a ser vacinado hoje. Malta. Ibanez prepara decreto para liberar shows para pessoas completamente imunizadas. O governo ainda estuda condições como a limitação da capacidade das casas de evento e outras medidas de segurança. Mas a liberação é esperada para até o fim da semana. Homem de 29 anos de idade espanca o próprio pai e depois vai pra balada. Tatuzinho. Pois é, Malta, esse caso aconteceu aqui na região da Estrutural. A Polícia Civil está atrás de Aldinei Oliveira Souza, de 29 anos. Ele que pulou o muro da residência, espancou o pai, inclusive o pai está em estado gravíssimo no hospital e esse homem segue foragido. Daqui a pouco, todas as informações. Meu Deus do céu. E a repórter do SBT, Natália Fouet, que foi barrada por seguranças do Palácio do Planalto porque usava bermuda de alfaiataria. Sim, ela foi acompanhada por seguranças até o comitê de imprensa para que pegasse suas coisas e fosse para casa trocar de roupa. Porque desse jeito que está aí na tela, ela não poderia trabalhar. O que você acha disso? Bom... Vai pensando aí, o nosso jornal vai fazer um rápido intervalo. Na volta do break, a edição completa para você. Hoje, mais uma vez, hein? Daqui para frente, a gente vai até 1 da tarde. A gente volta já. Agora são imagens impressionantes que a gente tem para te mostrar. O vulcão Cumbre Vieja, que entrou em erupção no último domingo, destruiu casas e plantações e forçou a remoção dos moradores da Ilha de La Palma, no arquipélago espanhol das Canárias. A atividade do vulcão deixou parte dos brasileiros preocupados com a possibilidade de que a erupção lá pudesse causar um tsunami aqui. Mas especialistas afirmam que o risco do nosso país ser afetado é muito, muito pequeno. Contudo, que conseguiram carregar, mais de 5.000 pessoas foram retiradas de suas casas. Não houve muito tempo. Não se pode fazer nada. Nos sentimos impotentes porque não há nada que possamos fazer contra um vulcão, contou Daniel Alvarez, dono de um bar na região evacuada pelas autoridades espanholas. Pelo menos 100 casas já foram destruídas. São literalmente derretidas quando atingidas pela lava expelida pelo vulcão Cumbre Vieja. Depois de vários tremores que se intensificaram na última semana, a erupção começou na tarde de domingo. Estas imagens foram captadas pelo Centro Sismológico das Ilhas Canárias, arquipélago espanhol que fica no noroeste da costa africana. Bonita para uns, assustadora para outros, a erupção pode durar vários dias. A cada hora, a lava avança 700 metros pela ilha La Palma, onde o vulcão está situado. Isso pode afetar o Brasil? A chance de um tsunami na costa brasileira, causado pelo tremor antes da erupção, é extremamente remota. A única possibilidade de ter um tsunami é se uma parte da ilha se rompesse e deslizasse, desmoronasse em direção ao mar. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que está nas Ilhas Canárias, disse que a prioridade é a segurança e fez um apelo para que as pessoas não se aproximem da lava. Não nos aproximemos
A última vez que houve uma erupção assim em território espanhol foi em 1971, na mesma ilha La Palma. Durou 25 dias, o que, segundo os especialistas do país, não é um tempo tão grande assim, com a erupção já perdendo força nos últimos dias. A esperança das autoridades espanholas é que a história de 50 anos atrás se repita e que o vulcão não cause mais estragos do que fez até agora. Deve ser um negócio muito desesperador, né? Porque você vê aquela pequena montanha de rocha líquida, incandescente, chegando perto de você devagarzinho, porque ela não vem rápido. Dizem que é 700 metros por hora, quer dizer, é devagar, mas tudo que ela toca, ela consome e incendeia. Que loucura, né? Voltando aqui para o Brasil, amanhã começa a primavera. Para a maioria de nós, isso significa que as chuvas estão mais próximas, né? Se Deus quiser. Inclusive, a gente vai ter um meteorologista ao vivo aqui hoje para falar se a chuva vem mesmo e se é logo. Bom, de toda forma, a chegada da primavera para outras pessoas significa uma contagem regressiva. Sabe qual é? Faltam exatos 3 meses para a estação mais quente do ano. E em 2021, o Projeto Verão, mais do que nunca, vai ser online. O hábito de treinar em casa, de frente para a tela, não é novidade. Quem aí da década de 80 se lembra das aulas da Jane Fonda nas fitas VHS? Também na mesma época, os sucessos dos filmes de Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone aumentavam o interesse dos homens para o mundo fitness. Já nos anos 90, a febre do momento eram as aulas de musculação com a ex-casa dos artistas, Solange Frazão. Relaxa aqui, solta um pouquinho e a gente vai começar o outro lado, a mesma coisa. Do videocassete para o celular, as aulas voltaram com tudo para casa, por causa da pandemia da Covid-19. Dados do Colégio Americano de Medicina do Esporte, uma das entidades mais respeitadas do planeta, reforçam que em 2021 os treinos online despontaram em primeiro lugar. Para ter uma ideia, antes, em 2020, as atividades online ocupavam a 26ª posição. Isabela foi uma das que aderiu ao formato. Mesmo adorando ir à academia, diz que precisou se reinventar durante o isolamento. Agora, ela tem até um grupo no WhatsApp criado por ela para interagir com as colegas fitness. A gente formou um grupinho ali de 6 meninas e o nosso treinador, o meu treinador no caso, começou a montar os nossos treinozinhos. E aí eu falei, meninas, estamos com tanto tempo, vamos fazer esse treino em 2 partes? Então nós tínhamos o primeiro horário do dia, que era o treino pela manhã, e aí tínhamos uma segunda etapa, que era o treino da tarde. Mas como treinar sem os equipamentos modernos da academia? A Débora, empresária do ramo de academias, criou vídeos ensinando os alunos a usarem produtos de casa no lugar dos equipamentos da academia. As nossas alunas puderam se manter ativas usando só implementos que todo mundo tem em casa, como produtos de limpeza, mochila, e elas conseguiram realizar uma aula eficiente e se manter conectadas com a gente durante todo esse período. Um dos profissionais que ficou mais em evidência nas redes sociais durante a pandemia foi esse personal, conhecido por treinar os famosos. Já trabalhando há anos pela internet, Norton bateu um recorde de lives após transmitir as aulas ao vivo. Só em uma aula, 30.700 pessoas treinaram com ele no Instagram. Toda a informação ela tem que ser muito bem dada, muito clara, porque como eu não estou vendo as pessoas do outro lado, o movimento, como que ela está treinando, então eu tenho que ser o mais claro possível e treinar junto, porque elas acabam olhando a minha postura. Com o online ganhando cada vez mais espaço novamente e com receio das pessoas para fazer atividades fora de casa, as academias tiveram que se adaptar para enfrentar o novo normal e não perder clientes no meio do caminho. Para não ficar para trás, uma das maiores redes de academia resolveu liberar gratuitamente o aplicativo para os usuários. E o resultado foi mais faturamento. E a gente aumentou em 10 vezes a quantidade de usuários diários. E logo depois, quando a gente voltou a cobrar recorrentemente,
a gente dobrou o nosso faturamento. No começo da pandemia, o online veio para ajudar principalmente as pessoas em busca de uma melhor forma, de uma melhor atividade física. Mas só que o online, que é a tecnologia, não substitui, por exemplo, a atividade presencial, que hoje já volta com tudo para as academias. Mas nesse estúdio, por exemplo, aqui do setor de Clube Sul, ele reforça a atividade individual e principalmente onde cada um tem acesso aos seus próprios equipamentos. Como a Flávia, que olha só. Flávia, no começo, por exemplo, da pandemia, você ficou online. Fiquei online. Agora, do online para o presencial, muda muita coisa? Muda, eu prefiro o presencial, né? Porque a gente tem uma melhor monitorização, né? Para a presidente e fundadora do Sindicato das Academias do DF, a tendência do futuro é se readequar para a forma híbrida. Ter um meio digital para entregar aulas ao vivo e que também ficam gravadas, né? E também no presencial. E esse olhar diferenciado de que fazer atividade física é cuidar da saúde como um todo. A influenciadora Bruna Vieira afirma: após o término vai voltar para a academia sim, mas o treino online também não vai acabar. Ter esse tempo, assim, exercitando em casa, me fez perceber que quando eu estiver viajando ou quando eu voltar à rotina, eu vou continuar fazendo alguns exercícios em casa, que eu gosto muito de ter esse tempinho no dia para mim. Projeto Verão que chama, né? Pessoal, nós vamos fazer mais um intervalo rapidinho, mas na volta do break você vai ver uma repórter aqui do SBT que foi barrada no Palácio do Planalto porque estava usando uma bermuda de alfaiataria. Imagina você, mulher, coloca aí, diretor, na tela pra gente ver, por gentileza. Imagina você, mulher, nesse calorão que tá, não poder trabalhar com uma bermuda que vai até a altura do joelho. Olha, traje formal de trabalho, mesmo assim, não pôde. Bom, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, já voltamos. Estamos de volta, 12:04 ao vivo. Vem cá, você já pensou que o comprovante de vacinação carimbado com a vacina contra a Covid-19 pode se tornar um passaporte obrigatório para você conseguir um emprego ou até mesmo para você manter o emprego que você já tem? Sim, porque tem empresas brasileiras que já estão comunicando essa exigência para os funcionários. Enquanto você assiste a reportagem, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer aqui na tela, e responda a nossa pergunta. Empresas podem exigir a vacina dos funcionários? Você aponta a câmera do seu celular, é de graça, a gente não fica com seus dados. É só para a gente saber o que nós que estamos aqui juntos agora ao vivo estamos pensando. Empresas têm o direito de cobrar a vacina dos funcionários? Enquanto você vê a reportagem, responde. Na volta do VT, a gente já traz o resultado. A Gol está entre as primeiras empresas no Brasil a determinar vacina contra a Covid-19 como critério para o trabalho. O anúncio público foi feito no dia 26 de agosto. Quando surgiu a definição do requisito indispensável da vacina, nós já estávamos com praticamente mais de 80% do nosso público com pelo menos a primeira dose de vacina tomada. Então, não houve uma grande resistência, não houve nenhum problema na aceitação da vacina pelo nosso público. À medida que a vacinação contra a Covid-19 foi ganhando fôlego no Brasil, várias empresas começaram a discutir o tema, exigir comprovante de vacinação para os trabalhadores, tanto para a manutenção do emprego quanto para novas contratações. No caso da companhia aérea Gol, por exemplo, os colaboradores da empresa já vão precisar comprovar que foram vacinados a partir de novembro deste ano. Que a vacina é a única forma da gente combater efetivamente a pandemia, tá? Então, daí que surgiu a definição de que a vacina seria um requisito indispensável para todos os seus colaboradores, porque eles estariam se protegendo individualmente, mas também estariam protegendo todos os seus colegas, todos os seus familiares e também os clientes que hoje voam conosco. E você, concorda ou discorda da medida que impõe a apresentação de comprovante digital ou em papel que mostra se uma pessoa já foi vacinada contra a Covid-19 para funcionários de empresas brasileiras? Eu acho que é válida esse tipo de pedido porque se trata de uma responsabilidade social coletiva. Eu acho que não deveria exigir, né? Porque a pessoa não é obrigada a se vacinar,
vai de cada pessoa, querer ou não se vacinar. É importante se vacinar, mas eu acho que exigir não deveria exigir. Será que as organizações empresariais têm carta branca para demitir por justa causa quem decide não se vacinar? As empresas não só podem, como devem exigir o cartão de vacinação dos seus empregados. A Justiça Trabalhista hoje já reconhece a Covid como uma das causas que gera indenização por acidente de trabalho. Então, o empregador tem esse dever de cobrar a imunização dos seus subordinados. E aquele que deixar de cumprir essa determinação pode ser mandado embora por justa causa, enquadramento no 482 da CLT. No fim do ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que vacina contra o coronavírus pode ser obrigatória desde que exista legislação específica neste sentido. A Corte deixou claro que a imunização forçada é proibida, mas liberou União, estados e municípios a aprovarem lei que restringe direitos das pessoas que não quiserem se vacinar. O STF já entendeu que é constitucional a obrigatoriedade da vacinação do Covid-19. Isso não quer dizer que o Estado vai compelir as pessoas a se vacinar, mas podem ser impostas medidas restritivas ou então sanções contra aqueles que não se vacinarem. A cobrança da imunização já faz parte das exigências de grandes companhias dos Estados Unidos para o retorno ao trabalho presencial. E o governo de Joe Biden anunciou que vai transformar a medida em uma regra federal para todas as empresas com mais de 100 empregados. Vocês entenderam, né? Assim, a vacina ser obrigatória no Brasil não significa que alguém, um policial, vai te levar à força para tomar vacina. Mas isso significa que empresas, estabelecimentos comerciais podem, ou até órgãos públicos, podem restringir seu direito de acesso, por exemplo, se você não estiver vacinado. Isso já está definido pelo Supremo Tribunal Federal. Mas vamos ver aqui que o nosso público respondeu e tava bem pau a pau, tá? 56% dos telespectadores acham que as empresas, agora 55%, podem exigir vacina dos funcionários e 45% acham que não, que as empresas não podem exigir vacinação dos funcionários para Covid-19. Mas como a gente viu na reportagem, né, esse entendimento está meio que consolidado já. Até demissão por justa causa pode acontecer se a pessoa não se vacina. Agora a gente vai ao vivo com a repórter Camila Castro para falar do pessoal que ainda não trabalha, os meninos de 13 anos de idade que já podem se vacinar. Ela está lá na UBS 7 de Taguatinga e mostra pra gente como é que tá a movimentação nesse primeiro dia de vacinação para os 13 anos de idade. Camila, com você. Oi, Felipe Malta, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Pois é, Malta, a movimentação aqui na UBS 7 de Taguatinga é super tranquila. Os adolescentes chegam por aqui e saem rapidamente vacinados, viu? 5 minutinhos apenas, porque realmente está bem tranquila a movimentação. Lembrando que a única vacina que os adolescentes podem tomar é a vacina da Pfizer, então os pais precisam ficar atentos em relação a isso. E uma outra informação importante é que existem pontos espalhados pelo Distrito Federal específicos para imunizar essa faixa etária, hein? A lista completa desses endereços está disponível no site da Secretaria de Saúde. Malta, hoje mais cedo eu conversei com alguns adolescentes e foi muito bonitinho, uma gracinha de ver a emoção nos olhos, né? Desses jovens, desses meninos, dessas meninas que começaram a receber então a primeira dose da Pfizer hoje. E claro, os pais também ficaram radiantes, né? Vamos ver. A gente vai poder reencontrar as pessoas de novo, né? Os familiares. Então é muito bom. Dá uma sensação de alívio? Dá uma sensação de alívio. Basta ver que a gente vai poder reencontrar tipo a avó. É muito bom. Já trouxe imediato, não pode deixar, né? Tem que se prevenir, né? E a gente tem os avós, né? E saudade demais, a gente quer voltar a ver, então é melhor prevenir. Com a pandemia solta, esperar a segunda dose e visitar todo mundo. Aproveitar bastante. Outro ali com a mochilinha do Batman, bonitinho demais. Camila, a Anvisa divulgou uma nota para esclarecer que a morte de um adolescente em São Paulo não teve relação com a vacina da Pfizer contra a Covid-19. Então a gente pode aqui, diante dessa nota do maior órgão regulador sanitário do país, que é a Anvisa, tranquilizar os pais que estão assistindo a gente, né? Exatamente, tranquilizá-los sim. Eu ouvi muitos pais, mães realmente preocupados com essa informação aí, mas agora então a Anvisa esclareceu que a morte desse adolescente não está relacionada aí com a vacina. Segundo a Anvisa, os dados apresentados foram considerados consistentes e bem documentados.
Olha, a causa provável, então, da morte deste adolescente, segundo a Secretaria de Saúde lá do estado de São Paulo, foi atribuída a um diagnóstico de uma doença autoimune, identificada aí com base no quadro clínico, e também foram feitos aí vários exames complementares. Como você disse, o importante então, Felipe, é tranquilizar, né? Os pais, por isso está aqui ao meu lado o infectologista, o doutor Emerson Luz. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Bom, vamos começar falando então, né, doutor, da importância dos pais, de fato, trazer os adolescentes para receberem aí essa dose, a Pfizer, que começou hoje para 13 anos aqui em Brasília. Boa tarde. Boa tarde, Malta, boa tarde a todos. É muito importante os adolescentes serem vacinados. A primeira coisa que nós temos que pensar é que o adolescente vacinado hoje será um adulto imunizado. Então é importante completar o esquema vacinal. Não devem se preocupar, não há comprovação que tenha causado aquele efeito adverso que algumas pessoas estão propagando aí em redes, também por aplicativos de comunicação. Tá? É necessário sempre levar em conta que a Pfizer está na bula da vacina que pode ser utilizada em adolescentes a partir dos 12 anos. É muito seguro. Agora, doutor, você falou uma coisa que realmente é muito séria, ficar atento às informações, né? Muitas fake news acabam sendo espalhadas, justamente por causa de alguns efeitos adversos que acabaram acontecendo aí no decorrer desse caminho. Então, realmente, a gente precisa ficar atento às informações seguras, né? Como o senhor falou, tem na bula, inclusive, da Pfizer a segurança, né? Todas as vacinas que estão sendo utilizadas no Brasil foram previamente testadas quanto à eficácia e segurança. Depois foram aprovadas pela Anvisa para serem aplicadas na população. E temos que levar em conta que estamos numa corrida contra o relógio em relação à variante Delta. Ela tem uma capacidade de transmitir mais rápido. Uma pessoa infectada pode passar para 8 pessoas. E quanto mais rápido imunizarmos a população, incluindo os adolescentes, mais fácil vai ser conter a disseminação da Covid. Agora, doutor, podem aparecer alguns sintomas de fato aí depois dessa imunização, dor no corpo, por exemplo? Isso é possível acontecer? A imunização geralmente ela vai dar efeitos locais no local da injeção, vermelhidão, dor. Algumas pessoas relatam que ficaram com dor no corpo ou febre. Não passa de 48 horas. São efeitos adversos leves e geralmente localizados, que basta hidratação, remédio para dor e descansar. Então, muito obrigada, viu, pela sua participação. Tá aí, Felipe, eu volto com você. Você tem alguma pergunta para fazer aqui para o doutor Emerson? Não, sabe por quê? A gente tem outros assuntos aqui para tratar de vacinação. Acho que as dúvidas que talvez restem para os nossos telespectadores, a gente responde agora nas próximas reportagens. Mas agradeço a você e a ele, dê o meu abraço, foi até o posto de Taguatinga para encontrar a nossa equipe. Doutor Emerson Luz é sempre muito disponível com a gente. Valeu, Camila. Pessoal, ele falou, né, que precisa vacinar bastante para conter o avanço da variante Delta. Então, uma boa notícia para quem está ansioso para completar a imunização contra a Covid-19 é a seguinte: a Secretaria de Saúde diz que vai adiantar a segunda dose da Pfizer. Atenção, segunda dose da Pfizer para quem está agendado até o dia 27 de outubro. A aplicação para esse pessoal começa na próxima quinta-feira. Vamos ver. A Secretaria de Saúde decidiu adiantar a aplicação da segunda dose da Pfizer para quem está agendado até o dia 27 de outubro. Pessoas que estão dentro deste grupo podem procurar os postos de saúde a partir de quinta-feira. Além disso, também foi anunciado o início da vacinação da terceira dose em idosos com 85 anos ou mais. Não é necessário agendamento, mas é obrigatório apresentar o comprovante de vacinação. Na quarta-feira, a vacinação da dose de reforço para idosos acima de 85 anos será iniciada para aqueles que tomaram a sua segunda dose há pelo menos 6 meses. Os pontos estarão disponíveis no site da Secretaria a partir de amanhã. O público inicialmente estimado são de 16 mil idosos. Já os imunossuprimidos graves poderão se vacinar a partir da próxima segunda-feira. O público estimado nesta categoria é de 24 mil pessoas. Porém, o Ministério da Saúde enviou apenas metade das doses. Por isso, será necessário fazer o agendamento no site da Secretaria de Saúde a partir desta quarta-feira, no horário de 2 da tarde em diante. É necessário comprovar sua situação de saúde. Fazem parte do público todos aqueles acima de 18 anos que tenham tomado a segunda dose ou dose única
há mais de 28 dias. A vacinação desses grupos vai ser possível porque o Distrito Federal recebeu novas vacinas. Ao todo, chegaram à capital federal 205 mil doses da Pfizer, 92 mil da Coronavac e 45 mil da AstraZeneca. O governador, no final de semana, anunciou que vai dar continuidade à vacinação de adolescentes. A partir desta terça-feira, jovens de 13 anos ou mais podem procurar os postos. Baseado principalmente, nos órgãos do Ministério da Saúde, que tem a responsabilidade, como a Anvisa, de liberar, testar e validar esses insumos. Então, o conjunto de todos estes órgãos aprovando e confirmando como eficiente a vacina, baseado nisso, o governo do Distrito Federal, a secretaria, decidiu então dar continuidade a esse programa de vacinação. O GDF, Anvisa, médicos, todo mundo está dizendo que a vacina da Pfizer é segura sim para adolescentes entre 12 e 17 anos, que é o pessoal que hoje está vacinando 13, inclusive. Mas o laboratório que é o que produz a vacina, que é o da Pfizer e da BioNTech, foi além e divulgou um estudo sobre o uso dessa mesma vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade. E os resultados preliminares apontam que esse imunizante é seguro e eficaz também nessa faixa etária. Na família da Daniela, só a pequena Luísa ainda não tomou vacina contra a Covid-19. Meu esposo veio tomar a segunda dose e ela disse, quando que eu vou poder tomar? Com apenas 5 anos, a menina já sabe a importância de se imunizar. A gente toma vacina para ficar bem, não para ficar gripado. O estudo de fases 2 e 3 dos laboratórios Pfizer e BioNTech foi feito com 2.268 crianças de 5 até 11 anos, nos Estados Unidos, Finlândia, Polônia e Espanha. Foram aplicadas 2 doses de 10 microgramas, 1/3 da dose usada em adolescentes e adultos, com um intervalo de 21 dias. Segundo os laboratórios, a resposta de anticorpos foi comparável à registrada em jovens de 16 até 25 anos. Os resultados são preliminares e ainda precisam ser revisados por outros pesquisadores e publicados em uma revista científica. A Pfizer informou que planeja enviar os dados o mais rápido possível para agências reguladoras dos Estados Unidos e da Europa. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a farmacêutica ainda não pediu a inclusão de crianças de 5 a 11 anos na bula da vacina. A Anvisa disse que o laboratório precisa apresentar os estudos e evidências que sustentem a indicação. Em agosto, a agência negou o pedido do Instituto Butantan para aplicar a Coronavac em crianças a partir de 3 anos e pediu mais informações sobre segurança e eficácia. Apesar do Ministério da Saúde ter decidido suspender a vacinação de adolescentes sem comorbidades na semana passada, o Distrito Federal e a maioria das capitais mantiveram a imunização dessa faixa etária com a vacina da Pfizer, a única que tem aprovação da Anvisa. Emocionante, eu estava esperando por isso há bastante tempo e já vou aproveitar para dizer a todos os adolescentes virem se vacinar também, porque é muito importante. Em Nova York, o ministro da Saúde negou que a suspensão da vacinação dos adolescentes esteja relacionada à falta de doses. Faltando segunda dose, não está. É porque se distribuiu a vacina de uma forma desconforme com o que foi pactuado no âmbito do PNI. Adolescentes sem comorbidades, eles estariam contemplados lá na frente. Nós já vamos falar do ministro da Saúde, do presidente brasileiro, toda a comitiva lá em Nova York, mas antes disso, é só uma notícia aqui, que é da nossa equipe, inclusive. A nossa colega repórter do SBT, Natália Fruet, foi barrada por seguranças do Palácio do Planalto por causa da roupa. Veja e tire suas próprias conclusões. No início da tarde desta segunda-feira, Natália, que usava um traje social com bermuda de alfaiataria, não conseguiu entrar na sala de imprensa do Palácio do Planalto. O Gabinete de Segurança Institucional justificou a proibição utilizando uma norma interna editada em junho do ano passado pela presidência. O documento, com 6 páginas, prevê o uso de saia e calça pelas mulheres, mas não cita a proibição de bermuda. Natália só pôde trabalhar depois de trocar de roupa. O presidente Jair Bolsonaro já está em Nova York, já discursou na Assembleia Geral da ONU. Ontem, ele teve um encontro bilateral com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson.
Assim como na chegada a Nova York, Jair Bolsonaro saiu para a reunião bilateral com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, sem falar com a imprensa. Do hotel em Manhattan, o presidente foi para o consulado do Reino Unido, que fica a poucas quadras de onde ele está hospedado. Segundo o governo brasileiro, o encontro foi solicitado pelos britânicos. Durante a reunião, Boris Johnson afirmou que estava encantado em conhecer Jair Bolsonaro. O premier britânico elogiou as vacinas contra a Covid-19 e afirmou que tomou as 2 doses do imunizante da AstraZeneca. Neste momento, Jair Bolsonaro apontou para si mesmo, fez que não com uma das mãos e disse: ainda não. Todos os dados da carteira de vacinação de Bolsonaro estão sob sigilo durante 100 anos. Segundo o Palácio do Planalto, o documento diz respeito à intimidade e à vida privada do presidente. Pouco antes do encontro bilateral, questionei o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que integra a comitiva brasileira, sobre esta foto publicada pelo chefe da Secretaria-Geral da Presidência, ministro Luiz Ramos. A imagem é do jantar de domingo de parte da comitiva. Um pedaço de pizza nas ruas de Nova York, cidade que tornou lei a exigência por parte dos restaurantes do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para todos que queiram frequentar os ambientes internos dos estabelecimentos. O presidente, ele é uma pessoa que gosta de frequentar ambientes mais simples, né? No Brasil ele faz isso, né? É a mesma coisa que ele faz lá, ele faz aqui. Nesta segunda-feira, o almoço do presidente e da comitiva foi em uma tradicional churrascaria brasileira em Nova York. O restaurante improvisou uma tenda do lado de fora. Será a primeira vez desde o começo da pandemia que os líderes mundiais vão discursar presencialmente na Assembleia Geral da ONU, que neste ano terá um formato híbrido. Parte dos chefes de Estado, como o presidente brasileiro, vai comparecer no plenário. Uma outra parte decidiu mandar os discursos gravados. Esses vídeos serão transmitidos em um telão. Nesta terça-feira também vai acontecer uma reunião entre o ministro de Relações Exteriores do Brasil e o secretário de Estado americano. Em conversa com os jornalistas no domingo, o chanceler brasileiro Carlos Alberto França informou que a reunião com Antony Blinken foi um pedido do governo americano. Vai ser o primeiro encontro presencial entre 2 representantes do alto escalão dos 2 países desde a posse de Joe Biden. Nós já vamos ouvir um pedacinho do discurso do presidente Bolsonaro lá em Nova York, mas antes eu chamo aqui com a gente ao vivo para Brasília, direto de Nova York, nossa colega Patrícia Vasconcelos. Patrícia, obrigado pelo esforço em conversar com a gente aqui do Distrito Federal ao vivo. A gente tem saudade dela porque ela já trabalhou um tempinho aqui com a gente. Patrícia, você está acompanhando o presidente, como é que está a agenda dele a partir de agora? Bom dia, Felipe. Digo mesmo, falando agora com você, muita saudade de todos aí da redação, de Brasília também. Sim, estamos acompanhando a agenda do presidente Jair Bolsonaro e também da comitiva desde domingo à tarde, quando todos chegaram aqui em Nova York. O presidente tem volta prevista para o Brasil, ele sai daqui de Nova York às 9 horas da noite. Nesta tarde não foi incluído nenhum compromisso na agenda do presidente Jair Bolsonaro, mas a informação que a gente tem é que ele tem reuniões na parte da tarde. Houve uma informação não oficial também de que ele poderia visitar o Memorial 11 de setembro, na parte sul de Manhattan, mas isso não está confirmado. O destaque para essa tarde, Felipe, é a reunião entre o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Carlos Alberto França, e o secretário de Estado americano, Antony Blinken, que acontece às 3 horas da tarde, não na ONU. Eu estou a um quarteirão das Nações Unidas, não acontece aqui, mas em outro local. Vai ser a primeira reunião, o primeiro encontro entre 2 representantes do alto escalão dos 2 governos desde a posse de Joe Biden. Felipe, você disse que daqui a pouco, né, vocês vão exibir aí trechos do discurso do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. Ele elencou algumas ações do governo brasileiro desde que ele tomou posse. Disse também que até novembro
todos os brasileiros adultos que tiverem escolhido se vacinar contra a Covid-19 poderão fazê-lo. Não citou nenhum medicamento em relação à Covid-19, mas o presidente brasileiro disse que defende a liberdade e o respeito da relação entre paciente e médico, dizendo aí uma defesa, né, indireta, a gente acredita, ao medicamento cloroquina. E falou em relação a meio ambiente, que o Brasil tem uma grande parte de terras, né, verdes conservadas. O presidente brasileiro foi o primeiro a discursar, ele falou logo depois do discurso do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e depois do presidente Jair Bolsonaro, quem falou foi o presidente americano Joe Biden, que também já deixou aqui a sede das Nações Unidas. Felipe. Patrícia Vasconcelos, direto de Nova York. Pega uma carona no voo presidencial de Nova York para cá e venha pousar aqui em Brasília, passa na redação, toma um café com a gente, depois você volta para Nova York. Obrigado, Patrícia, pela participação. Como ela adiantou os principais pontos, agora vamos ouvir um pedaço do discurso do presidente. Temos tudo o que o investidor procura. Um grande mercado consumidor, excelentes serviços, tradição de respeito a contratos e confiança no nosso governo. Também anuncio que nos próximos dias realizaremos o leilão para a implementação da tecnologia 5G no Brasil. Nossa moderna e sustentável agricultura de baixo carbono alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo e utiliza apenas 8% do território nacional. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Qual país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa? O futuro do emprego verde está no Brasil. Energia renovável, agricultura sustentável, indústria de baixa emissão, saneamento básico, tratamento de resíduos e turismo. Ratificamos a Convenção Interamericana contra o Racismo e formas correlatas de intolerância. O Brasil vive novos tempos. Na economia, temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes. Meu governo recuperou a credibilidade externa e hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos. É aqui, nesta Assembleia Geral, que vislumbramos um mundo de mais liberdade, democracia, prosperidade e paz. De volta ao noticiário do Distrito Federal, um caso chocante. A gente vai até a 8ª Delegacia na Estrutural para falar de uma história inacreditável. Um rapaz de 29 anos teria tentado matar o próprio pai e depois de ter feito isso, esse homem ainda saiu com os amigos para ir para a balada. Olha, é uma história tão triste que a gente eu evitaria de trazer essa história aqui no jornal para não pesar tanto o clima, mas é importante a gente dizer isso pelo seguinte: a polícia procura esse homem, a gente tem a imagem dele, você, se tiver informação, pode ajudar a polícia. Tatuzinha, com você. Pois é, Malta, boa tarde para você, a todos assistindo ao nosso querido SBT Brasília, aqui no DF e também no entorno. Essa história por si só, esse ato de violência brutal, né, de um filho de 29 anos. O nome desse autor que está foragido e que a Polícia Civil do DF, a 8ª DP, procura é Aldinei Souza Oliveira, de 29 anos. Ele, agora recentemente, na comunidade 26 de setembro, que é bem pertinho aqui da cidade estrutural, ele pulou o muro da residência e na frente da mãe e da irmã, ele espancou o pai sem dó e sem piedade. Inclusive o senhor Ataíde Souza, de 56 anos,
Ele está em estado gravíssimo no hospital, teve as costelas quebradas, o pulmão perfurado, teve também problema com a cabeça, bastante lesão na cabeça, ou seja, uma história para lá de triste. Agora, o pior de tudo, a gente acha que já viu de tudo um pouco nessa vida, esse filho, né, suspeito de agredir o pai, após espancar o pai, ele foi para a balada com os amigos e lá ele fez vários vídeos selfie, comemorando, parece que comemorando a agressão que ele tinha feito contra o pai. Não satisfeito, ele mandou um vídeo onde um homem tinha cortado, né, alguém tinha cortado a língua de um homem e mandou ameaçando para a mãe e para a irmã. Ou seja, se elas denunciassem ele, a polícia, ele faria algo pior com a família, ou seja, violência atrás de violência. Para entendermos melhor essa história, nós vamos falar com a delegada Jane Kleber, delegada-chefe aqui da 8ª DP da Cidade Estrutural. Doutora, que história, né? Como é que esse caso chegou para vocês aqui da Polícia Civil? Boa tarde. Boa tarde. É uma história que realmente nos choca pela violência familiar. E a mãe e a irmã não se intimidaram com o vídeo que ele encaminhou, dizendo que cortaria a língua delas, e vieram à delegacia. Estão muito chocadas, denunciaram. Ele, quando foi ouvir, aí posteriormente nós conseguimos ouvi-lo. E aí ele diz que agrediu a mãe porque... agrediu o pai porque teria agredido a mãe. Mas as duas rechaçam essa versão, dizem que naquele dia nada teria acontecido, que foi gratuito, provavelmente ele estaria sob efeito de drogas. Então ele tentou entrar na casa, não conseguiu, ficou chateado, pulou o muro, arrombou a porta e praticou aquela agressão. Ele teria matado se um cunhado não tivesse socorrido e tirado o pai daquela situação. Mas quando conseguiu apartar, já estava desacordado. E levado ao hospital, o estado era muito grave e continua muito grave. A polícia, então, nós pedimos, né, a prisão preventiva dele, foi decretada a preventiva e agora nós estamos divulgando a imagem dele para pedir que a comunidade que o conheça, que o tenha visto, que denuncie através do 97 para que a gente possa tirá-lo de circulação e apresentá-lo à justiça. Agora, doutora, o pior de tudo isso que aconteceu, lógico, o espancamento ao pai, por si só já fala, uma violência brutal. Agora, assim que ele cometeu esse crime, essa tentativa de homicídio, é bem clara a tipificação do crime, ele foi para uma balada com os amigos, inclusive fez diversos vídeos que vocês tiveram acesso por meio das redes sociais dele, né? Isso. Além das agressões, quebrou os celulares que ele encontrou, ele estava tomado de fúria. E acabou subtraindo R$1.000 do pai. O pai tinha recebido um pagamento e ele mesmo, o pai desacordado, ele foi lá no bolso, tirou o dinheiro e levou esse dinheiro. Provavelmente acabou gastando esse dinheiro ali à noite, comemorando. E nós tiramos aquele vídeo de redes sociais no dia, ele postou no dia em que praticou as agressões contra o pai. E a família se chocou. A irmã comentou conosco que ele estaria comemorando em uma festa sem qualquer preocupação com o que ele tinha feito. Doutora, há diversos relatos, lógico que a Polícia Civil inclusive apura, tem essa mandado de prisão preventiva, de que ele teria espancado o pai porque estava cansado de ver o pai agredir, né, verbalmente e fisicamente a própria mãe. Tem esse relato, doutora? Tem. Existia realmente história de violência doméstica praticada pelo pai contra a mãe e ele disse que naquele dia chegou e viu a mãe caída ao chão, nua. Mas, em depoimento, a mãe e a irmã disseram que as agressões aconteceram em outros momentos, mas que nesse dia nada tinha acontecido da forma como ele relatou. E que aquela agressão daquele dia não foi para defendê-la, ela foi gratuita, provavelmente movida ali por desavenças que já existia entre pai e filho. Ele não trabalhava, o pai reclamava, e aí chamavam de alguns nomes, né, de desocupado. E ele não gostava e por conta disso ele acabou naquele dia agredindo o pai dessa forma. Doutora, nome do foragido, Aldinei Oliveira Souza, 29 anos, está, né, foragido. Para quem, doutora, puder colaborar com o trabalho da Polícia Civil, qual que é o procedimento que o cidadão de bem pode fazer que está em casa agora assistindo o SBT Brasil primeira edição? Não precisa se identificar, seu nome não vai ser divulgado. Diz que 197 e faça a denúncia. Só isso. A denúncia chega para nós minutos depois e nós vamos conseguir alcançá-lo. Então, por favor, nos ajudem. Essa reportagem, o motivo é esse. Fazer com que a população participe dessa busca, porque o fato foi muito cruel e precisa ser apurado. Enquanto isso, doutor, o seu Otaíde Souza, inclusive, as imagens são fortes, a gente nem pode mostrar o horário de almoço, ele segue internado em estado grave, inclusive com perfuração no pulmão, né? Sim, já tem algum tempo, ele foi muito grave, em razão da idade, 56 anos, ele continua grave e ele corre risco de morrer, inclusive.
Tá aí, Felipe Malta, alguma pergunta a fazer sobre esse caso, vamos dizer assim, estarrecedor que aconteceu aqui na 26 de setembro, bem próximo à delegacia? Tenho, Tatu, mas peraí, deixa eu só falar uma coisa aqui pro pessoal de casa. Quando a doutora Jane fala o seguinte, que a mãe desse rapaz é agredida pelo pai, mas que no dia que esse homem bateu no pai, ele não tinha agredido a mãe, ou seja, isso não pode servir de justificativa, porque legítima defesa é quando você usa da força, eventualmente da violência, do meio que você tem disponível, para se defender ou defender outra pessoa de uma agressão iminente. Quer dizer, para ele poder dizer, não, eu estava defendendo a minha mãe, o pai tinha que estar batendo na mãe naquele momento. Não vale bater depois, se vingando do pai por ter batido na mãe. Então a mãe disse, naquele dia ela não estava apanhando, então esse homem não podia ter batido no pai desse jeito. Agora minha pergunta para a doutora Jane Kleber é a seguinte, quando um homem agride dessa forma outra pessoa, deixa em estado grave como está internado, pelo fato de ser o próprio pai, a lei considera isso ainda mais grave, né? Quando ele for preso e for levado ao julgamento, pode ser que a pena dele seja ainda mais severa. Doutor, o Felipe Malta pergunta para a senhora no estúdio com relação à pena para o autor. No caso, ele espancou um homem, tentativa de homicídio, mas e quando o caso é o próprio pai? A pena fica numa situação, se torna mais agravante o caso? Como é que fica essa história por ele ser, quando ele for pego no caso, ele que segue foragido? Sim, ele responde por tentativa de homicídio qualificado. Então, homicídio qualificado tem pena de 12 a 30. E aí você tem as reduções em razão da tentativa, que é uma conta que você faz ali, reduz de 1 a 2 terços, mas a pena é muito alta. E além da tentativa de homicídio, tem a pena do crime de roubo, porque ele também praticou roubo. E esse roubo tem pena aí que vai até 8 anos. Então ele preso, com certeza, vai pegar uma pena muito alta por causa dessa agressão. Inclusive, doutora, a gente sempre quando às vezes noticia aqui, tem casos, por exemplo, ele se apresentou acompanhado de um advogado de defesa. Passou do estado de flagrância, que é a partir de 48, 24 horas. Ameniza para ele mesmo assim, não? Não. A questão de se apresentar ou não, de ser preso em flagrante, é porque evita, em algumas situações, a prisão naquele momento. Mas o processo é instruído e ele acaba sendo preso ou por preventiva, como é o caso, solicitado dias depois, mesmo não tendo se apresentado, ou em razão do processo final, ele vai ser preso para cumprir a pena. Então a prisão, ela vem de qualquer jeito. Em flagrante, quando a gente consegue pegá-lo naquele momento, ou depois por prisão cautelar, ou então ao final do processo. Aí, Malta, delegado Jane Kleber, gentilmente, como sempre, falando conosco aqui no SBT Brasília, esclarecendo essa informação e trazendo essa notícia, esse triste fato, onde a Polícia Civil agora procura Aldinei Oliveira Souza, 29 anos, acusado, suspeito, de espancar o próprio pai, o seu Ataíde Souza, de 56 anos, que segue internado em estado grave no hospital. Tentativa de homicídio que aconteceu aqui na 26 de setembro. Malta. Obrigado, Tatu. Agradeço a doutora Jane Kleber, sempre recebe a gente com muita clareza, e muita disponibilidade. Obrigado a vocês dois. Gente, será que chove, pelo amor de Deus, essa secura que está matando a gente? Vamos falar disso em instantes. Logo na sequência, só um alerta aqui para você de casa antes disso. Você vai ver o flagrante da cara de pau dos bandidos aplicando em Sobradinho o golpe conhecido como saidinha do banco. A vítima, que é um idoso, tinha acabado de sacar R$1.000. E aí 4 pessoas participam do crime. Você vai ver aí na imagem que vai rodar na tela para você. Você vê esse homem aí que segura uma sacola verde, e 2 moças. À esquerda aparece o idoso que tinha acabado de sacar o dinheiro no banco. E agora no centro do vídeo aparece o quarto suspeito de participar do furto. Eles fazem ali uma encenação, parece que teve um empurrão, um esbarrão no idoso, mas na verdade um deles tinha acabado de pegar, sem a vítima ver, o dinheiro que ela tinha sacado. Esses R$1.000 que esse senhor, coitado, provavelmente aposentado, vai fazer uma falta esse dinheiro, tinha pego no banco. Então, a polícia está investigando o caso, tenta localizar a quadrilha, mas fica o alerta aqui pra gente. Você, especialmente você que é mais idoso, às vezes não tem muita destreza, tenha mais atenção, não vá ao banco sozinho, vá num lugar mais seguro, porque o pessoal tá de olho no seu dinheiro. E agora a gente vai falar sobre meteorologia. Vamos para o estúdio do SBT News conversar com o meteorologista Francisco de Assis. Ô Francisco, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Amanhã começa a primavera, mas eu tô querendo dizer o seguinte, eu não quero saber de flores, eu quero saber de chuva. Vai ter chuva ou não vai? Boa tarde, Felipe Malta, tudo bem? Realmente, começando a primavera amanhã, Aliás, para a gente já começou a primavera, meteorologicamente, Porque já vem ocorrendo temperaturas altas aqui, uma onda de calor dominando grande parte do Distrito Federal e grande parte do centro do Brasil, Mas amanhã começa a primavera, a gente já tem uma boa notícia aí da chegada das chuvas,
a primavera realmente trazendo as chuvas. Na quinta-feira a gente já tem condições de haver algumas pancadas de chuvas isoladas aqui em algumas áreas do Distrito Federal, já amenizando mais essa situação da secura e também das altas temperaturas que vêm ocorrendo. Disse o quê? Quinta ou sexta-feira? Como é que é? Quinta-feira, na próxima quinta-feira, depois de amanhã. Seu Francisco, não pode falar um negócio desse na televisão e depois essa chuva não chegar não, hein? Essa chuva começa fraquinho ou ela já vem de vez? Ou volumosa mesmo é só daqui a um tempo? Ela começa fraca, né? Já tem essa tendência, como eu falei, essa possibilidade de haver essa chuva na quinta-feira, né? Em áreas isoladas do Distrito Federal. Na sexta-feira já aumenta mais, dando realmente mais a condição de chuva, né? Dando mais condição de chuva na sexta-feira. No final de semana aumentando mais ainda as condições de chuva. E assim, paulatinamente, vai aumentando mais a condição da atmosfera de chover mais aqui no Distrito Federal, no entorno, em várias áreas da parte central do Brasil. E aí a gente vai ter aí realmente, até o final de semana, uma boa diferença nas temperaturas, né? Por exemplo, está chegando 34 graus a temperatura aqui em Brasília, né? No DF chegando até 36, amanhã aumenta mais um pouco, né? Deve chegar até 37, mas aí no final de semana a gente vai ter uma diferença boa, caindo aí para uns 28, 29 graus essa temperatura. Graças a Deus. Então quer dizer que antes de vir o alívio, amanhã, pessoal, ainda pode ter 37 graus de máxima aqui no Distrito Federal. Seu Francisco, pensando um pouquinho mais em médio prazo, como é que estão as previsões para a primavera? Será uma estação mais chuvosa do que nos outros anos ou mais seca do que nos outros anos? A estação da primavera aqui era caracterizada exatamente associada com temporais, né? Pancada de chuvas e trovoadas. E esse ano realmente está propício a acontecer mais isso ainda, né? Devido a essas altas temperaturas. Porém, a gente tem uma boa notícia, como essas chuvas estão aproximando já agora durante esse final de semana. E aí a gente tem uma boa previsão aí da gente ter já o início de outubro com chuvas, né? Ou seja, já trazendo aí o início da primavera com chuvas acontecendo aqui no Distrito Federal, evitando de ter um outubro muito, muito seco, como aconteceu do ano passado, né? E as chuvas começando dentro do período normal, sem atraso nas chuvas. Isso já é uma boa notícia, porque aí já começa mais o período das chuvas dentro do período normal e tendo mais um outubro aí com condições de chuva, de chover até acima da climatologia aqui no Distrito Federal. Que bom, previsão de outubro mais chuvoso do que a média. Deixa eu aproveitar que o senhor está com a gente aqui ao vivo e fazer uma última pergunta. A gente tem reparado nesses últimos dias o céu assim praticamente cinza o dia inteiro, névoa seca, né, poluição, poeira. Quando chega a primeira chuva lá para o fim da semana, começo da semana que vem, o céu já fica clarinho de novo, a gente consegue respirar melhor? Isso tem que acontecer pelo menos umas 3 chuvas para limpar mais a atmosfera, né? Por que o céu está assim, né? Você olha quando está no pôr do sol, vê aquele vermelhão final da tarde no pôr do sol, porque a atmosfera está concentrada muito de névoa seca, que é a poeira em suspensão e queimadas, e a fumaça das queimadas e dos automóveis, né? Então, para isso limpar, é necessário que haja umas 3 chuvas para que haja uma limpeza na atmosfera. Mas pelo que o senhor está falando, as chuvas vão chegar, né? 3 chuvas até o fim de setembro a gente vai ter. Posso estar com isso? Com mais ou menos, quase com certeza assim, a gente vai ter mais do que 3 chuvas até o final de setembro, sim. Muito obrigado pela participação do senhor, pela paciência em esperar a entrada com a gente ao vivo. O senhor fala muito bem, espero que a gente tenha a chance de trocar uma ideia outras vezes, tá? Beleza, estamos sempre à disposição. Até a próxima. O Tribunal de Contas do Distrito Federal determinou à Secretaria de Transportes e Mobilidade e também ao metrô que as empresas de transporte público tomem medidas mais efetivas para evitar aglomerações. Entre as medidas exigidas pelo Tribunal de Contas está o reforço na higienização de ônibus e vagões e, principalmente, o aumento da frota em circulação para evitar aglomerações nos veículos, nas estações e nas paradas. Segundo as análises, algumas operadoras trabalham com uma média de 60% a 85% de ônibus nas ruas, mas devem disponibilizar 100% dos veículos para garantir o distanciamento entre os usuários. O órgão pediu ainda informações detalhadas sobre a quantidade de pessoas que utilizaram ônibus e metrô a cada meia hora no período que antecedeu a greve dos metroviários, de 5 a 18 de abril. E ainda o número de veículos disponíveis e em condições de rodagem nesse período. A ideia é montar um retrato do grau de superlotação no transporte público para poder tomar as medidas necessárias.
A pasta informou que vai responder ao TCDF dentro do prazo estabelecido de 60 dias. Hoje, logo cedo, a Polícia Civil deflagrou a Operação Eldorado para apurar se houve superfaturamento em contratações feitas pela Secretaria de Turismo do DF. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão em residências de agentes públicos, empresas de supostos envolvidos e também na Secretaria de Turismo. Segundo a polícia, as provas recolhidas até aqui já comprovam as suspeitas apontadas por denúncias anônimas. Em alguns casos, foram encontrados superfaturamento de até 200% da contratação de serviços como dedetização, desratização e controle de manejo de pombos em centros de atendimento ao turista. A Secretaria de Turismo do DF disse em nota que foi pega de surpresa pela operação policial e que quer estar à frente das investigações para atender às ordens da Justiça. A secretária está em viagem oficial em Pernambuco e já vai retornar para Brasília. Assim que desembarcar por aqui, estará à disposição para esclarecer o que for necessário. A Polícia Federal deflagrou hoje outra operação, essa apura fraude na compra de medicamentos de alto custo pelo Ministério da Saúde. A irregularidade teria sido cometida aqui no Distrito Federal e em outros 4 estados. Cerca de 60 policiais cumpriram 15 mandados de busca e apreensão na operação que foi apelidada de Pés de Barro. As irregularidades foram cometidas entre 2016 e 2018. A Diretoria de Logística do Ministério da Saúde teria falhado no processo de compra destes 5 medicamentos que você vê na tela. A falha teria provocado o desabastecimento dos estoques por vários meses. Pelo menos 14 pessoas morreram por falta dos remédios. O pagamento antecipado pelos produtos que não foram fornecidos gerou um prejuízo de mais de 20 milhões de reais aos cofres públicos. Os envolvidos agora vão responder por diversos crimes, entre eles corrupção ativa e passiva, fraude à licitação, prevaricação e estelionato. Nós pedimos nota para o Ministério da Saúde, mas ainda não recebemos resposta. Depois do intervalo, a gente vai contar para você. O governo do Distrito Federal pretende liberar até o fim da semana o decreto que vai permitir a volta dos shows para pessoas vacinadas e com teste negativo para Covid-19. E a gente fala também de Libertadores. É rapidinho, depois do break. Estamos de volta. A Polícia Civil prendeu um universitário conhecido como Playboy do tráfico. O suspeito, de 20 anos, ganhou um apelido após envolvimento no tráfico de drogas de alto valor econômico que eram comercializadas em uma mansão no Lago Norte, onde ele vive com a família. Os policiais foram até a casa do traficante e encontraram uma grande quantidade de maconha, cocaína e comprimidos de drogas sintéticas. Os agentes também acharam uma balança de precisão e dinheiro em espécie. Ao perceber a presença dos policiais, o universitário, conhecido como Playboy do tráfico, tentou se livrar das drogas, jogando o material num vaso sanitário e numa banheira de hidromassagem. A polícia informou que os clientes do rapaz chegavam em carros de luxo para retirar as drogas que eram negociadas por aplicativos de mensagens. O suspeito também oferecia pagamentos via Pix e o dinheiro caía direto na conta dele. O rapaz foi preso em flagrante na última sexta-feira e a polícia divulgou o caso neste fim de semana. Estevão Furtado para o SBT Brasília. O governador Ibanez Rocha deve liberar shows com público vacinado aqui no Distrito Federal. Everton Correia, boa tarde para você, obrigado pela participação. Já tem data prevista para essa mudança nas regras? Oi, Malta. Isso mesmo, boa tarde. Tem uma previsão do decreto, né? Daqui para sexta-feira esse decreto deve ser publicado pelo governo do Distrito Federal. Ibanez Rocha já explicou, inclusive, sobre essa previsão, mas, inclusive, nossa produção do SBT Brasília entrou em contato com o pessoal do GDF, que explicou que data mesmo para os shows retornarem só será mesmo específica depois que esse decreto for publicado. Então, tem muita gente já com essa expectativa para esse retorno, mas será um retorno com regras bem definidas, de acordo com o GDF. Entre essas regras, a pessoa vai ter que estar vacinada com primeira e segunda dose. Ainda vai ter que fazer teste de Covid, deixando claro que a pessoa está negativa para a Covid, ou seja, pode sim entrar no show sem grandes preocupações. Essas declarações foram dadas, inclusive, pelo próprio governador do DF, ele que explicou também que essas regras vão servir para as partidas de futebol. Essas declarações foram dadas ao portal Metrópolis em entrevista
ele também explicou que caso o Ministério da Saúde entregue as doses no prazo certo, durante essa semana, há a possibilidade de chegar ao público de 12 anos com vacinação também. Além disso, esses eventos, esses shows, de maneira presencial, só com 50% de capacidade, pelo menos por enquanto. A gente vai aguardar e trazer, claro, mais notícias durante a semana. Malta, é com você. Obrigado, Everton. Entendi. Até o fim da semana sai o decreto é que vai trazer as datas e aí a gente fica sabendo de tudo. Mas o que já se sabe tem que estar vacinado com as 2 doses ou com a única, né, que é a da Janssen, para poder acessar esses shows. Obrigado, Everton. Valeu. Agora é hora de futebol. Meus amigos, hoje tem um jogaço aqui no SBT. Palmeiras e Atlético Mineiro começam a disputa por uma vaga na grande final da Libertadores. É o reencontro dos técnicos Abel e Cuca. Dessa vez, só um vai para a decisão. 30 de janeiro de 2021, no dia mais importante do ano até aqui para o futebol brasileiro, Abel Ferreira e Cuca estavam no banco de reservas. E o palmeirense conquistou a América em cima do técnico santista na época. 8 meses depois, eles estão em lados opostos outra vez. Cuca ainda veste alvinegro, mas do Atlético Mineiro. Dirige a equipe líder do Brasileirão e que fez a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. Tem que valorizar o que a gente está fazendo e continuar sempre tentando melhorar, porque daí a chance de a gente sair vencedor, elas aumentam. Ele está em alta, mas sabe que no futebol tudo pode mudar. O herói de hoje vira vilão amanhã, como o próprio treinador do Palmeiras, pressionado pela torcida. Para mim, o Palmeiras significa que jogas num clube único. Para mim, o Palmeiras significa pressão para ganhar. Os dois caminhos se encontram aqui no Allianz Parque nesta terça-feira. E outra coincidência é que Abel e Cuca conhecem bem o Grupo Alviverde, já que o atual treinador atleticano foi campeão brasileiro pelo time paulista. Alguns jogadores permanecem no elenco e afirmam que as semelhanças não param por aí. A parte de criatividade, o Cuca é muito estratégico, né? O Abel também tem bastante variação no esquema tático dele. Respeito e admiração, num duelo que se repete pelo controle do continente. Sabe que Conmebol Libertadores é exclusivo do SBT, né? Palmeiras e Atlético Mineiro logo mais aqui na sua tela da TV que tem torcida. A gente vai ouvir agora o convite do Theo José. Oi, gente, mais uma vez estou por aqui. Hoje, terça-feira, você sabe que terça-feira é dia de Libertadores da América aqui no campo do SBT. E hoje, um jogaço, o início de uma decisão valendo vaga na final da Libertadores da América. No Allianz Parque, em São Paulo, vão jogar Palmeiras e Atlético Mineiro, o Galo. O Palmeiras tentando chegar à sua 7ª final e conquistar o seu 3º título. O Galo tentando chegar à sua 3ª final e conquistar o seu 2º título. Hoje é imperdível. Quem vencer esse confronto vai pegar o vencedor do confronto entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil. O jogo hoje aqui em São Paulo e na terça-feira que vem acontecendo em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Espero você, hein? 9h15 da noite, encontro marcado aqui no SBT. Valeu, Theo. Já estão abertas as inscrições para o Leilão dos Correios, que vai ocorrer na próxima segunda-feira, dia 27. Serão leiloados 61 mil itens que não foram entregues aos destinatários. Coisa que era de encomenda, que era para a pessoa, não chegou até ela. Gente, tem de tudo. Tem notebook, tem videogame, acessório para veículos, roupas, roupa de cama e muito mais. As inscrições devem ser feitas pela plataforma licitações-e.com.br. Olha aí, tá na tela para você. licitações-e.com.br. Quem sabe você consegue comprar algum desses itens que você vê aí na tela, muito mais barato, né?
nesse leilão que vai ser dos itens dos Correios que não puderam ser entregues aos destinatários. Essa é a última notícia de hoje. Quero só lembrar você de casa que o meteorologista disse aqui pra gente ao vivo que vai chover até o fim dessa semana. Se não chover, nós vamos cobrar dele, né? E até o fim do mês vai chover 3 vezes para limpar o céu de Brasília e a gente voltar a respirar melhor. Tá vendo? Estamos terminando. Você tá vendo que agora a gente tá indo até 1h da tarde. Então avisa sua família, avisa seus amigos que no SBT agora tem jornalismo local todos os dias, de 11h45 até 1h da tarde. Esse é o nosso esforço para cada vez mais fazer parte da sua família e da rotina aí dos seus amigos, de todo mundo que está na sua casa. Nunca se esqueça de ligar na tela do SBT, 15 para meio-dia. Felipe Malta TV, o pessoal está colocando aqui no meu Instagram. Você pode mandar mensagem por lá diretamente. Eu te agradeço pela companhia de hoje. Amanhã a gente volta a se ver 15 para meio-dia no SBT Brasília, primeira edição. Tchau!